Oi, eu tô de volta para mais um episódio do Eu Mãe, aqui no podcast Eu por Inteira. Eu sou Mariane Ribeiro e hoje eu quero trazer um tema que é a introdução alimentar do meu filho. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu acho que é importante a gente olhar para cada realidade e buscar não julgar a forma com que as pessoas fazem a introdução alimentar de seus filhos. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a introdução alimentar do meu filho foi feita de uma forma diferente do comum, do tradicional. Então, quando a gente olha, né, para as outras mães, para a forma com que é feita essa introdução alimentar, eu vejo que as mães, pela orientação de seus pediatras, ou por ser a forma mais comum, né, de ser feita, começa a introdução alimentar com frutas. Então, o primeiro alimento que as mães oferecem a seus filhos são as frutinhas. Normalmente ali a gente vê banana, o mamão, né, que são, acho que as frutas mais comuns, pelo menos foram as frutas que eu mais vi as mães começando a introdução alimentar dos seus filhos. E eu comecei totalmente diferente. Antes de falar sobre esse assunto, eu acho que é muito importante, destacar algumas mudanças que eu fiz dentro de casa para que a gente, eu e meu marido, estivéssemos prontos para começar essa introdução do nosso filho. Então, a primeira mudança que eu fiz foi a substituição do óleo. A gente cozinhava com óleo de soja, óleo de milho, e nós substituímos, esse óleo pela gordura da vaca. Então, a gente não usa mais óleo em casa. O arroz, o feijão, a carne, tudo que a gente precisa fazer, a gente usa essa gordura, a própria gordura da carne, né? Que é uma forma mais saudável de gente comer, né? Então, eu fiz a substituição desse óleo. O glúten, a gente lá em casa mudou de uma forma, assim, não radical, mas de uma forma muito rápida, né? A gente comia pão com muita frequência, não comemos mais, a gente só come no final de semana. A gente tem comido bastante ovos em casa, no café da manhã, no lanche, e o glúten, então, a gente está reduzindo, e o Otto ainda não comeu nada que tenha glúten, e eu vou também segurar isso daí. E uma outra mudança que eu fiz foi a questão de refrigerante. Eu gostava de tomar Coca, hoje eu não tomo mais refrigerante nenhum, tenho tomado só água com gás e água natural e um suco de limão, uma coisa ou outra. Mas nada de suco de caixinha, nada de refrigerante, nada que tenha muito açúcar. E também o açúcar foi uma mudança que a gente fez muito drástica lá em casa, né? Então, quando a gente vai no mercado, talvez você não perceba, mas tudo tem açúcar embutido e é o açúcar que faz mal para a gente. Então, essas mudanças eu fiz antes da gente começar a introdução alimentar do meu filho, porque nós somos o espelho deles, né? Nós somos a referência. Então, tudo que a gente tiver comendo, eles vão querer comer também. E eu pensei que eu queria trazer uma vida mais saudável para meu filho, né? Com menos açúcar, menos sódio, menos coisas embutidas, que é o que a gente vê nesses embalados. Então, eu queria antes também, falar uma coisa importante para vocês. Quando a gente vai na nutricionista, o que que é a primeira coisa que elas falam para a gente? Que a gente precisa, aumentar o consumo de proteína. E é isso que elas fazem. Então, de repente, elas aumentam a quantidade de carnes, iogurte, ela traz uma porção de proteína em cada uma das refeições. Então, ela faz esse movimento, reduz o carboidrato, substitui carboidratos ruins por carboidratos melhores, né? Então, por exemplo, o arroz. O arroz pode ser substituído pela batata doce, pode ser substituído pela batata, por mandioca, que são opções um pouco mais saudáveis. Então, isso também foi uma mudança que a gente fez lá em casa, né? Daí eu vou contar para vocês. E a introdução alimentar do Otto começou com um caldo de carne. Como que eu fazia esse caldo de carne? Comprava a costela,
uma costela assim mais gordurosa e cozinhava aquela costela ali por 2 horas na panela de pressão. Essa costela, ela era cozida e saía muita gordura, que é a gordura que eu uso para cozinhar hoje em dia, e também a água era com muita proteína, com muito cálcio, muito colágeno, porque o osso da costela, a gente sabe que ele é rico em nutrientes. Então, esse caldinho foi o que eu comecei a fazer a introdução alimentar do Otto. E aí, o que eu acho muito importante, foi uma escolha que eu resolvi fazer, né? E eu comecei pouco a pouco. Comecei dando uma colher, depois eu fui aumentando essa quantidade gradativamente. Quando eu vi que ele não aceitava mais esse caldinho, eu evoluí. E aí eu trouxe carne para ele comer. Pegava um bife, pegava uma carne assada, deixava ela não tão cozida, não tão assadinha, deixava ela um pouco mais suculenta para ele chupar aquele caldinho. Então, essa foi a forma com que eu comecei a fazer a introdução alimentar do meu filho, né? E veja, eu já vi muitas mães oferecendo frutas para os seus filhos e às vezes a criança fazendo cara, ripunando. E com o meu filho, quando eu ofereci o caldinho e a própria carne, ele aceitou de primeira. Então, a carne é rica em proteína e rica em nutrientes que o bebê precisa. E eu não estou aqui, obviamente, para dizer para você que está certo ou que está errado da forma com que você faz. Dentro da história da minha família, como que isso era feito. E, e eu quis trazer um pouco dessa alimentação raiz, né? De trazer essa alimentação mais simples, é, uma alimentação mais real, comida de verdade. E foi o que eu fiz e é o que eu tenho feito aqui, desde então. O Otto comeu arroz pouquíssimas vezes, ele está com 8 meses agora, né? A gente começou a introdução alimentar dele com 6 meses. E a gente tem caminhado com outros alimentos de uma forma assim um pouco mais lenta, mas a gente tem caminhado. E hoje ele come muita mandioca, ele come um caldinho que a gente faz, caldo de costela, a gente faz um caldinho também de carne moída e ele come bastante, né? De vez em quando a gente faz arroz, mas com um arroz mais cheio de nutrientes. Com o caldinho que eu tiro da costela, é o que eu faço aquele arroz ali. Então foram algumas escolhas que a gente resolveu fazer dentro de casa, com a forma com que a gente acreditava, né? Dentro daquilo que existe, de possibilidades. Então, eu quis trazer um pouquinho disso, dessa introdução alimentar. E mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado, mas é algo que fez muito sentido para a gente. E ao observar a reação do meu filho, né, ao comer a carne e ao comer uma frutinha, é diferente. Na parte da introdução de fruta, a gente começou com abacate. Depois a gente veio com a manga, a gente veio com mamão, com banana e estamos caminhando aí com essa variedade. O que que a gente tem optado? Por trazer frutas da estação e frutas que a gente consegue lá na fazenda da minha mãe, que é sem agrotóxico, sem nenhum tipo de veneno. Então é algo, uma alimentação assim bem é, mais limpa, vamos dizer assim. Mas eu sei que também não é a realidade de todo mundo, né? De conseguir ter acesso a isso. Que a gente caminhou dentro disso daí e que a gente tem caminhado. E observando para o Otto, ele não teve desafio nenhum até o momento, né? É, com carne não teve, com as frutinhas que a gente deu também, ele não teve nenhuma rejeição, com arroz também não. Fígado a gente deu também e ele não teve. Então, tudo tem caminhado assim da melhor forma possível aqui em casa. E é isso que eu quis trazer hoje no episódio, né? Relatando um pouquinho que a alimentação é simples. A gente é que complica às vezes, né?
A gente pode olhar um pouquinho para o nosso passado, para os nossos ancestrais, entender o que que eles faziam, né? Uma coisa que eu tenho muito firmado, né, dentro aqui da nossa casa, é que a gente não vai dar suquinho de caixinha para o outro, que a gente não vai dar biscoito, bolacha. Eu vejo que tem mães que dão bolacha de maisena, né? Aquilo ali é muito rico em açúcar e sódio. Tem agrotóxico também em algumas marcas. E a gente optou por não seguir esse caminho, por seguir um caminho diferente, né? Então é isso. Espero que, de alguma forma, esse episódio de hoje te traga uma clareza, te mostre um caminho diferente que você pode seguir, tá bom? Um beijo e até logo mais.